muito se tem falado aí sobre o primeiro imposto aduaneiro de carbono em todo o mundo, exigido pela União Europeia, é o chamado CBAM, Mecanismo de Taxação de Carbono Aduaneiro. O assunto é tão complexo que a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, publicou um estudo para alertar o setor agropecuário sobre a nova política europeia. Quem fala com a gente sobre esse assunto ao vivo de Brasília, da capital federal, é Matheus Andrade, que é assessor de Relações Internacionais da CNA. Matheus, primeiramente, obrigada pela sua participação aqui no Planeta Campo. Seja bem-vindo. Obrigado, Sara. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de falar com você e com o Canal Rural. Maravilha, Matheus. Agora vamos falar então sobre esse assunto ainda complexo, né, que merece entendimento. De acordo com esse estudo, de que forma que o agronegócio ele pode ser impactado no futuro por essa decisão da União Europeia, que a gente sabe que é o mercado mais exigente que existe, né? Exatamente. Como você falou, o CBAM é um imposto aduaneiro que vai ser aplicado ao produto, considerando a taxação e a pegada de carbono que ele tem durante a sua produção, né? Uma medida europeia para proteger a sua indústria também, que é obrigada a ter maior tecnicidade e reduzir a pegada de carbono. Então, ele pode afetar o agronegócio quando a União Europeia decidir ampliar e incluir os produtos agrícolas, que não estão nesse primeiro momento, e decidir pela regulamentação dessa proposta, do modo que ela pode considerar, por exemplo, as emissões indiretas, então, da abertura de uma nova área, a emissão da pecuária, do metano, do bovino, a emissão na industrialização, no transporte. Então, tudo isso pode levar com que seja uma taxa aplicada ao produto brasileiro. E quais que são aí os principais pontos fundamentais para entender a medida e evitar, né, as barreiras comerciais aos produtos agropecuários? O que o produtor deve fazer? Como que o mercado tem que estar preparado? Perfeito, Sara. A gente está no momento de implementação dessa medida. Ela vai entrar em vigor agora em outubro, ela deve começar a valer plenamente em 2026 e vai ter uma fase de transição. É importante que a gente acompanhe toda essa parte de regulamentação, porque toda a parte prática, o que vai ser cobrado, quais vão ser as informações, como que você vai mensurar o que é essa pegada de carbono, ainda vai ser decidido. Então, é importante que a gente acompanhe e que o governo e o setor privado possam estar atento para discutir com a União Europeia e mostrar de forma muito concreta e muito sólida e técnica o que o Brasil faz para capturar carbono em toda a sua atividade agropecuária e evitar a cobrança dessa taxa sobre os produtos brasileiros. Legal, e como você destacou, né, a implementação, né, começa em outubro desse ano. Os produtos do agro, então, não devem ser incluídos na fase preliminar da medida e do novo mecanismo europeu entre os anos de 2023 e 2025, mas a partir de 2026 já é possível incluir produtos, né, novos produtos, e com isso o Brasil corre o risco de ser taxado em relação a isso, né? Exatamente, Sara. A gente tem esse risco, é importante sempre colocar que essa é uma medida que ela pode ser aplicada de forma diferente aos diferentes países, então vai ser muito importante apresentar tecnicamente o que está sendo feito para reduzir a pegada de carbono, iniciativas como o Plano ABC+, toda a parte de tecnificação da nossa agricultura e evitar que quando a agricultura seja incluída nessa medida, que ela seja incluída com uma medida uma atividade altamente taxável. Como você falou, né? Ainda é preciso entender, né, como que o CBAM vai funcionar. Agora, as avaliações diante das regras de comércio internacional e do Acordo de Paris acabam sendo essenciais também para essa métrica, né, Matheus? Com certeza. A gente ainda não tem a certeza e a segurança se essa medida europeia está de acordo com as regras multilaterais de comércio internacional que regem todas as relações de comércio no mundo e nem com os compromissos assumidos pelos países na área ambiental, como, por exemplo, o Acordo de Paris. Então, essa análise ainda está sendo feita, o texto final ainda está sendo negociado pelos órgãos europeus, e a partir desse momento que a gente vai poder entender como essa medida vai afetar, de fato, a vida do produtor rural, ou se ela é uma medida totalmente, uma medida que não para em pé e que vai precisar ser refeita pela União Europeia daqui a alguns anos. Vamos ficar de olho aí, então, nessa informação. Matheus Andrade, de Relações Internacionais. Tem só mais uma pergunta para você, antes da gente encerrar. Com relação à chamada lei antidesmatamento que está sendo discutida, né, na União Europeia, nós vimos que o agro está apostando em uma possibilidade maior de negociação com o bloco. Como que vocês enxergam isso aí dentro da CNA? Olha, a gente tem avaliado a lei de desmatamento, é uma medida que tem grandes impactos técnicos, é uma medida que a gente tem conversado com a União Europeia, como dito pela nossa diretora em outras oportunidades, e acredito que com o CBAM vai ser necessário também sentar à mesa com os europeus. Mas isso é algo que vai vir mais para frente com a entrada em vigor da medida.
Entendido. Agora sim, Matheus Andrade, assessor de Relações Internacionais da CNA, falando com a gente ao vivo de Brasília. Muito obrigada pelas suas contribuições aqui no Planeta Campo. A gente vai continuar acompanhando aí os desdobramentos dessa decisão em relação à União Europeia. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado, eu que agradeço o convite mais uma vez. Maravilha, até mais. Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O PL, apoiador oficial na América do Sul da Copa do Mundo da FIFA no Catar. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.